Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e vamos continuar aquela saga que a gente iniciou aqui, né? Trazendo conteúdo aí para vocês, trazendo conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre estrutura de baixa, como identificar uma estrutura de baixa, né? E mais à frente a gente vai aprender também como operá-las. Inclusive, nesse momento aqui, eu estou posicionado numa operação e essa operação é uma quebra de estrutura. Se vocês assistirem o vídeo anterior, vocês vão ver que eu falo sobre a renovação de máximas e mínimas, né? O mercado ele tem como objetivo renovar máximas e mínimas, como ele vinha fazendo aqui, ó. Só que uma vez que o mercado não consegue renovar máxima, você tem uma quebra dessa estrutura, né? E aí eu visualizei o mercado formando gatilhos aqui, eu faço a minha entrada, né, com o meu stop, e aí eu tentaria fazer uma parcial aqui nessa região. Eu sempre falo para vocês, pessoal, quem manda é o preço. Você fez sua entrada, posiciona o seu stop, posiciona o seu alvo e deixa o mercado trabalhar. Ah, o mercado voltou, estopou, continua subindo. Beleza, eu vou tentar uma correção então. Vou esperar pullback para tentar comprar. Então a gente sempre trabalha reagindo ao preço. Mas aqui está um exemplo, né, de como trabalhar uma operação por falha de estrutura. Essa operação aqui ela é muito comum, só que essa operação aqui ela é um pouco mais agressiva. Por quê? Porque nós temos fundo formado aqui nessa região do 13, 14 e 15. Como que eu sei se é fundo? Ó, coloca o mouse em cima da mínima do 13, ele vai me mostrar que a mínima está no 365. A mínima do 14 está no 360 e a do 15 está no 480. Então, eu tenho uma mínima, aqui uma mínima mais baixa e aqui uma mínima mais alta. Então, teoricamente, eu tinha uma FIBO aqui nessa região, tá? Inclusive, o mercado testa, quebra uma estrutura, aí a gente desloca essa FIBO, o preço ele não se afasta muito da região de topo. Deixa eu apagar as linhas aqui para ficar melhor da gente enxergar. Ó, o mercado não se afasta muito daquela região da quebra, né? E aí a gente teria que deslocar. Então, assim, uma operação como essa aqui, eu corro o risco do mercado só fazer uma correção e voltar a subir, né? Como ele tentou voltar aqui após a quebra, mas andou de lado e agora está segurando de novo. Então, assim, eu sei do risco, tá? Mas mesmo assim, eu entrei pelo tamanho do stop e isso aqui são assuntos que a gente vai tratar nos próximos vídeos. Mas vamos lá então. O assunto não é estrutura de alta, porque nós já falamos, né, no último vídeo. Então vamos pegar aqui, pessoal, estruturas de baixa, certo? O que é uma estrutura de baixa? É quando eu tenho topos e fundos mais baixos do que os topos e fundos anteriores. Isso daqui é uma estrutura de baixa. Só que nós precisamos tomar cuidado para a gente não confundir rompimento de fundo com alargamento. Vamos lembrar de novo, ó. Um fundo formado aqui, certo? Então eu tenho um fundo aqui, mínima, mais baixo, mais alto, beleza. Para que o mercado rompa esse fundo, ele precisa fechar por baixo. Não adianta o mercado vir aqui, por exemplo, tentar romper, mas voltar e fechar por cima. Muitas vezes ele fica alargando o mínimo aqui, a galera confunde. Então, por exemplo, vamos pegar essa estrutura aqui. O mercado ele tinha marcado, né, fundo aqui nessa região do candle 1 e topo. Aí a gente vem aqui, ó, vou até dar um zoom para a gente conseguir ver melhor. Então, ó, nós tínhamos aqui o fundo e o topo nessa região aqui, ó. E aí, o que que acontece? O mercado rompe aqui no candle 8, candle 9. Então, o mercado rompe essa região de fundo. Beleza, renovou o fundo, pessoal. Eu estou com pressão vendedora. Aí, de novo, você tem um fundo marcado aqui nessa região, ó, 7, 8 e 9. E aí, o mercado vem e rompe esse fundo novamente. Aí, novamente, o mercado marca uma região de fundo. Aí é onde eu falo para vocês sobre alargamento de fundo. Olha agora esse padrão aqui, pessoal. O mercado ele corrige, ele volta a buscar a região de mínima. Porém, ó, nós temos um candle que até agride a região. Você vê que ele fecha por baixo ali. Você vê que ele fecha por baixo, não. Você vê que o mercado vai lá embaixo, mas ele não consegue romper, ou seja, fechar por baixo. Então, às vezes, o mercado começa a fazer esse tipo de movimento aqui, ó, um alargamento de mínimo, né? Tipo, ele vai lá embaixo e acaba voltando. E isso daqui não é rompimento. E olha para vocês verem depois a dificuldade do mercado em romper. Isso aqui, pessoal, é um padrão de quebra,
tá? Aqui gera possibilidade de entrada se houver gatilho. Por exemplo, esse trade que eu me posicionei lá na frente, que eu mostrei para vocês, que o mercado, né, tá querendo voltar, continuar subindo, foi justamente pela quebra, ó, topo, correção, reteste de topo, né? E aí eu entrei e assumi o trade. Só que aqui eu sei que o meu risco é maior por conta da tendência. Então, tipo assim, nessas operações que é quebra micro, porque você sempre vai ter várias pernas em um movimento de alta e em um movimento de baixa, certo? Então, quando o mercado ele faz uma quebra aqui nessas pernas menores, que foi o que aconteceu aqui, ó. Você tem uma perna menorzinha aqui, e aí o mercado faz um movimento de topo e quebra as estruturas aqui, né? Então, você pode ter apenas um processo de correção para depois a retomada da alta, tá? E é isso que a gente está vendo aqui, uma quebra micro. Agora, quando, por exemplo, o mercado ele tá lá com várias pernas, tal, e aí ele faz uma correção macro lá nos 50% do dia, e aí ele volta para tentar romper o fundo ou o topo. Esse tipo de quebra aqui já é mais confiável, porque a chance do mercado continuar subindo, nesse caso aqui, por exemplo, seria bem menor do que agora. Então vamos supor que o mercado tivesse feito uma correção bem perto dos 50 e ele voltasse aqui para essa região de topo. O risco numa operação, né, de falha de estrutura aqui seria bem menor do que o risco que eu estou correndo aqui em assumir na ruptura do candle 31, tá? Então, vamos voltar lá para, ó, a estrutura de baixo. Então, pessoal, o mercado vem numa sucessão de renovação de mínimo. A partir do momento que ele não consegue romper fundo, eu tenho uma quebra de estrutura. Só que nesse caso aqui seria uma quebra micro, porque a gente vê que o mercado tinha uma perninha menor aqui, né? Aí ele quebra uma estrutura micro, corrige mais um pouco e volta a cair. Aí pode ver, ó, ele quebra essa estrutura micro aqui, ó, que tinha uma perna mais ou menos daqui para ali, aí ele corrige, né, vem próximo dos 50% macro e volta a cair. Por isso que eu falo para vocês, tomarem cuidado, né? Tipo assim, de pegar uma quebra micro e querer jogar o preço lá para máximo, porque você está numa estrutura de baixa. Aí, ó, observe, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Aí, pessoal, observe de novo, ó, você tem fundo marcado aqui nessa região, né? Após o preço acumular, ele rompeu o fundo, marcou o fundo de novo, corrigiu, ó, rompimento de fundo. Isso é uma estrutura de baixa. Arthur, como que eu trabalho uma estrutura de baixa? Sempre nas correções, pessoal. Então, eu preciso ter resistência. Não achem que tá caindo, deixou gatilho, vende, tá subindo, deixou gatilho, compra. Não, pessoal. Então, por exemplo, preço está caindo, fundo rompido, acaba virando resistência. Região de pontos gráficos maiores, gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 60 minutos, por exemplo. Aqui é um exemplo, ó, de um momento onde o mercado ele testa, né, uma região de resistência e ele começa a brigar. Faltou deixar uns gatilhos melhores aqui, mas aqui está um exemplo para vocês, né, onde o mercado rompe uma região e testa ela, né, como resistência. Aí, de novo, ó, eu tenho uma região de fundo aqui que o mercado corrigiu e rompeu. Ó, fundo, corrigiu, rompeu. Testou aqui, deixou gatilho, eu posso também procurar por venda. Por que que é muito importante, pessoal, dominar a estrutura do preço? Primeiro ponto, você nunca vai contra ela, tá? Então, por exemplo, tá caindo, caindo, tipo assim, deixou o gatilho aqui, eu compro. Não, maneira errada de se trabalhar. Eu posso trabalhar na quebra. Então, ó, tá caindo, 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 aí quebrou uma estrutura. Eu posso trabalhar essa quebra? Posso, mas aí eu tenho que avaliar o risco. Tipo, é uma quebra micro, igual essa operação que eu tô posicionado aqui. Ó, deixa eu até mostrar ela de novo para vocês. Ó, essa operação que eu estou posicionado aqui é uma quebra micro, então sei do risco que o mercado ele pode continuar o seu movimento de alta. Sabendo desse risco, muitas vezes o que que eu avalio? Tem ponto de parada? Tem região, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Tem uma região do diário aqui, ó. Beleza, então isso já é mais um ponto para às vezes eu não entrar nessa operação. Agora, nesse caso aqui, que eu avaliei? Tinha um certo espaço para o mercado poder, né, se desenvolver. Acima aqui, ó, nós tínhamos também, na verdade, nós temos a região do bola, que seria mais uma resistência aí que poderia segurar o preço, e o stop ficou barato, era um stop de 200 pontos. Então, tipo assim, nesse caso aqui, o risco para mim vale a pena, mesmo sabendo que o mercado ele pode continuar a favor desse movimento de alta, mas percebam, pessoal, que aqui é uma operação contra a tendência muito mais segura do que simplesmente tipo, o mercado está numa tendência de alta.
Aí ele bateu aqui na resistência, rejeitou, vou vender. Não, a chance de você sair caçando topo numa tendência de alta aqui é muito grande. Agora, quando o mercado ele já não consegue mais renovar máxima, aí sim você tem uma possibilidade mais segura, mesmo sendo quebra micro. Só que, igual eu falei para vocês, a quebra micro ela já vai te oferecer um risco maior por todos aqueles critérios. Mas aí a gente já falou de estrutura de alta no vídeo passado, né? Então, o foco é na estrutura de baixa. Então, vamos pegar mais um outro dia aqui, só para vocês entenderem a estrutura de baixa, ó. Então, tá aqui de novo, pessoal. Muita gente confunde, acha que isso daqui, ó, é um rompimento de fundo. O mercado fez um topo mais baixo, rompeu o fundo, ele veio aqui embaixo, corrigiu para voltar a cair. Não, pessoal, isso daqui não é um rompimento de fundo, tá? O mercado ele tenta, ele até tenta romper o fundo, mas ele não consegue. Traçar uma linha aqui só para vocês conseguirem identificar. Tem pavio para baixo, ó, só que não houve rompimento. Inclusive aqui eu até peguei uma compra nesse dia. é, eu acho que eu até postei essa operação nos stories, tá? Então, ó, uma comprinha por quebra de estrutura chegou a pagar parcial. Ó, meu trade não andou. Daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Então, pessoal, aqui não foi o rompimento de fundo, por isso que eu falo, se você considera que isso aqui é um rompimento de fundo, às vezes você está esperando pullback e o mercado vai dar uma pancada para cima, cara, você vai tomar stop, tá? Então, ó, precisa fechar abaixo. Quando que o mercado rompeu? Aqui, ó, 21, 22, 23, aqui sim você tem uma renovação de fundo. E olha o pullback acontecendo aqui, ó. Ó, vários gatilhos na região de fundo. E olha o movimentozinho legal que o mercado faz. Então, estrutura de baixa, sempre buscar trabalhar no pullback, ponto de parada, estrutura de alta, trabalhar no pullback. Vai contra? Vai. Quando? Quando o mercado quebrar uma estrutura. Por exemplo, ele quebrou uma estrutura aqui, mas o mercado está querendo continuar o seu movimento de alta. E isso tá ok, tá correto, pessoal. Tipo, esse é o objetivo do preço. Aí entra naquele critério. Nas quebras, né? Estou mencionando quebra micro. Entra aquele critério. Será que vale a pena eu arriscar uma operação aqui, considerando que o mercado possa continuar ali uma correção mais profunda e me dar pelo menos parcial? Esse é o ponto, né? O X da questão. Mas a gente vê aqui, ó, que não, o mercado continua o movimento de alta. Então, numa dessa aqui, eu já ensinei sobre estrutura de alta. O que que eu vou fazer? Esperar o mercado confirmar o rompimento. E aí eu vou aguardar as correções para tentar novamente seguir o preço. Tá? E se o mercado quebrar a estrutura de novo? Aí, numa situação como essa, eu já avalio muito mais, eu sou muito mais criterioso. Por quê? Porque eu acabei, por exemplo, de pegar uma quebra micro, onde o mercado andou um pouquinho, mas acabou voltando. Então a gente acaba ficando mais seletivo, tá? Bom, pessoal, é isso. Acho que ficou claro. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixem nos comentários, continua deixando. Isso aí acaba motivando mais quem está daqui a produzir conteúdo para vocês, né? Sempre um conteúdo que agrega. E eu me torno mais frequente aqui, porque eu estou mais frequente lá no meu Instagram. Se você não me segue, o link está na descrição. E eu estou com vagas do meu treinamento aberto. Eu vou pegar na sua mão, vou te ensinar tudo que você precisa saber para ter sucesso dentro do day trade. O link está aí na descrição também. Você vai operar, acompanhar o mercado ao vivo comigo, né, na minha sala ao vivo. Então, assim, tá bem exclusivo. Tem um brinde de mentoria, de blindagem emocional com um dos maiores nomes aí no Brasil nesse segmento. Então, é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu.